Sim, aí a gente estava guarnecendo aí a Festival de Quadrilha, né? Muita gente, né? Quando surgiu o objeto voador, aí todo mundo ficou em pânico, porque o pessoal aqui estava em pânico naquela época, né? E aí se deslocou para lá, eu e meu policiamento. Quando nós chegamos lá, correndo mesmo, ele não fica distante, né? Quando nós chegamos lá, eles subiram, né? Aquela lentidão que já era conhecido da gente, lentidão, sumiu. Daí foi que nós fomos, porque ele subiu lá e desceu assim, né? Aí vamos pegar ele lá na frente, aí que nós pegamos a viatura e fomos esperar ele lá onde eu falei a vocês que até houve 2 tiros nele, né? Que lá ele já estava pousado que nós chegamos, era uma rapidez, a lentidão era na subida, mas quando eles partiam era a velocidade danada. Pois é. Aí quando ele na frente, você chegou a ver mais próximo lá? Aonde? Lá na Cobra? Sim. Não, lá na Cobra eu via nessa distância que eu estou falando pra você, lá no pé da ladeira pro lado. Dá o quê? Dá o quê? Uns 300 metros, não é não? Daqui lá? Uns 300 metros. Foi a única vez que eu vi ele perto. Foi mais Cobra. Próximo foi nesse mesmo. Foi. O senhor lembra do formato, como é que ele era? Se ele tinha alguma forma redondada? Eu lembro a forma como ele era arredondado, tipo uma sombrinha. Inclusive as pernas dele, as pernas, parecia assim aquela mesma espécie de sombrinha, né? Sim, mais ou menos isso aqui, ó. O pessoal lá, sei lá o desenho que eles fizeram, o pessoal do Rio Norte, viu? Na época que você trabalhava na delegacia, era frequente o pessoal dar depoimento lá, se queixar dessas ocorrências? Era frequente, caçadores, pessoas que vinham das cidades próximas, à noite, né, de Monsenhor Gil, a Agricolândia, Água Branca, eles denunciavam que, inclusive, teve um que quis pousar até em cima do carro do vereador Souza, naquela época vereador, hoje ele não é mais vereador, ele está aí, o Souza. Assim, o senhor se despertou esse interesse assim de tentar saber realmente o que era, foi antes ou foi depois? Não, depois que eu recebi as denúncias, eu me interessei em elucidar o problema, né? Porque eu era o delegado da cidade, a autoridade, né, policial. Eu digo, não, eu vou descobrir. Quer dizer, eu tentei com a aeronáutica, tentei com o DPI pedindo ajuda, né? Porque é um negócio desse desconhecido, como é que eu ia lutar? Eu nunca tinha lutado com isso. Chegaram a mandar alguma equipe para cá? Veio uma equipe da aeronáutica aqui. Quem era? Veio uma equipe da aeronáutica. E da Bel Norte fez 2 vezes, né? Quem foi que o senhor agora não me recordo. A TV na época? Hã? O senhor que acionou a TV na época? Não. Eu acionei o Departamento de Polícia do Interior. Comuniquei o fato, porque todos os fatos que existem assim, de ocorrência no interior, o delegado tem por obrigação comunicar o superior, que é o diretor do DPI, né? Departamento de Polícia do Interior. E aí o departamento se comunicou com a aeronáutica, quando eu me espantei, chegou aqui o pessoal da aeronáutica. Não com a como se diz, a TV. A TV veio após eles ter vindo, né? Permaneceram por quanto tempo aqui? Chegaram aí, era uma faixa de 5 horas da tarde e saíram daqui 1 à meia-noite. Eles trouxeram algum equipamento para fazer a pesquisa? O pessoal do Bel Norte? Não, da aeronáutica. Da aeronáutica trouxeram. E eu tive sorte, como eu disse também, que na época eu tive sorte, quando a Meu Norte veio, que filmou, eles também, eu tive sorte porque eles comprovaram realmente a realidade, né? Vocês se deslocaram para o mesmo lugar que estava aparecendo? Não, para o mesmo local, eles não, naquela época, eles não desciam somente num lugar não, era variado, entendeu? Uma hora era em cima da Serra do Grajal, uma outra hora era lá na Cobra. Naquele dia do movimento aqui na cidade, foi lá no campo, né? No campo. Deixa eu ver qual foi outro lugar. Lá na Cruz do Paiva, tem uma subida, lá na Cruz do Paiva ele apareceu também. Agora lá é um pouco distante, é uns 15 quilômetros, 14 para lá. Quando eu cheguei lá não havia mais movimento nenhum. Igor, antes
de eu tomar a atitude que eu tomei naquela época, eu ouvi, eu acho que vocês também ouviram, lá em São Paulo, um tal de chupa-cabra, né? Isso. Não tinha aquele movimento. E aí me despertou esse movimento. Eu digo, se está acontecendo em São Paulo, aqui também vai acontecer. Isso é pessoas extraterrestres que estão andando aqui, né? E foi que despertou a curiosidade de desvendar o fato. Infelizmente, eu não tive contato nenhum com um deles. Porque minha vontade era essa, de ter contato com um deles, né? Mas não foi possível. Eu sei que era um período junino. Era um período junino que estávamos, parece negócio de quadrilha, lá na praça ali, em frente como é que se diz? A igreja, né? Tem aquela praça ali, a gente estava ali com aquele horror de gente, estava a prefeita, a senhora Dona Hélida. Aí quando apareceu lá no campo, todo mundo correu, rapaz. Todo mundo correu dali, uns correram para se abrigar e outros correram para verem lá de perto que ele pousou lá no campo, aquele campo ali, né? Foi lá onde a gente viu ele mesmo. Eu, pelo menos, foi o único dia que eu vi ele de perto, foi naquele dia. Aí daí nós saímos atrás dele, fomos atirar nele lá embaixo. Eu, soldado Neto, soldado Joel, Cabo Edmar. Esse pessoal que vieram da aeronáutica, eles vieram em carro oficial. Carro oficial. Eu pedi ajuda ao DPI, porque eu estava indeciso, eu não sabia o que fazer. O troço aparecendo de 2 em 2 dias, apareceu o povo aí. Você conversou com algum caçador aí que correu? Falou? Foi? Pois é, o negócio estava perigoso. Mas aí foi caracterizado como objeto não identificado, né? Objeto voador não identificado. Foi. A aeronáutica deu esse parecer, né? Eles vieram, ficaram hospedados em algum lugar ou não? Não, eles não chegaram a se hospedar, eles passaram a tarde aí fazendo o levantamento deles, eu acompanhando eles. Eles se deslocaram para onde? Assim? Lá para o Cipoeiro, lá onde vocês foram agora, né? Vocês foram agora lá? Isso. Lá foi visto, lá pela Meu Norte, foi lá. Ali é pertinho, a gente sabe aquela ladeira, né? Ali é pertinho, dá para... Ah, e eles estavam caracterizados de roupa oficial também ou a paisano mesmo? Não, eles estavam Paisano, né? Mas eram da aeronáutica, porque se identificaram, né? Eu era o delegado e eles se identificaram como... Eram pessoas já, novo, a fisionomia era... É uma pessoa de 30, 35, 40 anos. Como era mais novo, físico, era mais velho que vocês. Mas era aqui do Piauí mesmo? Era. Aqui do Piauí. É assim, era daí da Infraero, por aí. Era da Infraero, viu? Esse pessoal. Mas da aeronáutica, viu? Isso porque ele foi acionado pelo DPI, né, no caso. Foi acionado pelo DPI, porque eu pedi ajuda do DPI. Não fui eu que liguei para eles lá. Eu liguei para o DPI, que a minha função como delegado era essa, pedir ajuda ao DPI, Departamento de Polícia do Interior, né? Eu estava sem saber o que fazer. Aí o DPI me orientou que eu aguardasse que estava chegando aqui o pessoal da aeronáutica para me dar cobertura. E realmente veio. Eles chegaram com carros, eles chegaram com a aeronave, algum helicóptero, algo? Não, só mesmo viatura, pararam em frente à delegacia, se apresentaram, eram 3. Me lembro bem, eram 3. Se apresentaram, aí daí eles convidaram a gente para ir lá e eu fui com eles. E na realidade, o que foi feito lá em cima do Morro do Cipoeiro, você lembra? Eles com aparelhos, uns aparelhos lá que eles, um negócio lá que eles colocaram, lá mesmo onde eu digo, olha, foi mais ou menos aqui que ela pousou, né? Ela estava pousada aqui. Daí ela sumiu, que a TV ainda pegou ainda numa altura aí de uns seus 50, 60 metros. E na televisão a gente viu lá, depois que foi filmado, quer dizer, depois que passaram o tempo, eu pelo menos observei isso.